Romanos, capítulo de número 15. Romanos 15, do 7 ao 13, tema em prol da verdade de Deus. Diz assim o texto. Romanos 15, do 7 ao 13. Vamos ver com reverência a palavra do Senhor. Portanto, acolhei vós uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. A salvação do homem é impossível. Para o homem é impossível ser salvo. Mas para Deus não há impossíveis, não é, Senhor? O Evangelho, Pai querido, Pai amado, é tão maravilhoso. Tu escolheu e formou uma nação para ti. De um gentio, Abraão, tu formaste um povo para ti. A nação de Israel, a nação escolhida, para que ela pudesse ser uma pérola no meio dos povos da antiguidade. Miseravelmente, Israel falhou. Não os eleitos de Deus, porque esses foram salvos na fé do Messias que viria, mas como nação, Israel falhou. Porque a nação de Israel era formada por homens pecadores, como a igreja também o é. Mas o Senhor sustenta os seus e guarda, da mesma forma que guardou a sua igreja no Antigo Testamento, guarda a sua igreja hoje para a honra e glória do teu santo nome. Porque é impossível que qualquer um de nós aqui nessa noite possa se salvar pelas suas próprias forças, ou porque pensamos em cumprir a lei de Deus de maneira perfeita. E isso é impossível. Pecamos por pensamentos, pecamos por atos, por falar. Mas em tua graça, como já cantamos nessa noite, descansaremos. A tua graça é bastante para todos nós aqui, é bastante para mim. Ó Pai Santo, Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a entender. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Jesus como Rei soberano, Senhor e Criador do universo. Mas principalmente, Senhor, que nós possamos olhar para o nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, como Rei sobre nós. E que possamos nos revestir dele, buscando, clamando em oração e buscando viver uma vida que contemple e seja igual à vida do nosso Senhor em sua caminhada neste mundo. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Fala com o teu povo, Senhor. Aleluia. E que nós possamos compreender a verdade do Evangelho. Para que nós possamos, ó Pai, glorificar a Ti por tamanha salvação. Aquilo que o Senhor designou antes da fundação do mundo. Toda a Tua obra em prol dos Teus eleitos, sejam judeus, sejam gentios. Ó, que maravilha, Senhor. É o que o Senhor fez por nós. Porque se era difícil para um judeu ser salvo, quanto mais a nós, gentios. E
idólatras. Negávamos a verdade de Deus pela injustiça. E praticávamos todo o mal. Pagãos, miseráveis, idólatras. Mas o Senhor, com mão poderosa, nos tirou do lamaçal do pecado. Nos colocou sobre a rocha, Cristo, e nos lavou com seu precioso sangue. Ó Pai, mais que isso, nos selou com teu Espírito, ó Santo Espírito, que habita em nós, nos leva a toda a verdade do Evangelho, as palavras de Cristo. Sabemos que em Ti, Jesus, somos mais que vencedores e que tudo podemos para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco, Senhor, nessa noite, que possamos sair aqui regozijando na Tua presença. Sabedores, ó Pai, que o Senhor teve grande misericórdia para nós e por nós. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. A queda de Adão foi a ruptura, a separação de Deus em relação à humanidade, ou seja, aos descendentes de Adão. Deus estava unido com Adão, amém? Tinha intimidade com Adão. Mas quando Adão pecou, houve uma separação, uma ruptura, amém? Entre Deus e não somente entre Deus e Adão e Eva, mas sobre todos os descendentes de Adão e Eva. A queda de Adão fez com que todos se tornassem o quê? Inimigos de Deus. Amém? Então, irmãos, se esse relacionamento inicial entre o homem e Deus foi quebrado, amém? Inevitavelmente todos os outros relacionamentos terão problemas. Amém? O que eu estou querendo dizer é que antes da queda, Adão e Eva viviam em harmonia perfeita. Porque Adão e Eva tinham harmonia com Deus. A partir do momento que o relacionamento entre Adão, essa ruptura por causa do pecado de Adão, todos os outros relacionamentos foram corrompidos. Amém? Todos os pecados, todos os problemas de relacionamento entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre vizinhos e outro vizinho, entre países versus países, como nós estamos vendo aí, guerras, são consequências da nossa falta de união com quem? Com Deus. Amém? Perdida onde? Na queda de Adão. Então você vê a rebeldia dos filhos, hoje eu estou falhando nas palavras, insubmissão, amém? Das esposas aos seus maridos, a falta de amor dos maridos para com as esposas, amém? Né? Países lutando contra outros países, tudo isso vem da falta de união entre o homem e Deus. Então, irmãos, uma conclusão nós chegamos. O homem nunca poderá adorar e glorificar a Deus, o Deus vivo, verdadeiramente, se antes essa união não for novamente estabelecida. Então alguém pode falar assim, nós vemos muitas religiões no mundo, amém? Muitas. E todas elas têm algum princípio de tentar, a própria palavra religião, né? Fazer essa ligação de novo, amém? Mas o homem nunca vai poder fazer essa ligação de novo pela sua própria força. Deus é que vai fazer. Amém? E por mais que as religiões, sejam elas quais forem, inclusive as que se dizem cristãs, enquanto elas não entenderem isso, enquanto elas não conseguirem, na verdade elas não vão conseguir, mas enquanto Deus não salvar o homem, e não estabelecer novamente essa união, porque isso vem da parte de Deus, amém? Como nós estudamos sempre aqui na igreja, segundo a palavra de Deus, amém? Não há como glorificar a Deus. Eles podem falar que estão glorificando. Eu glorifico, eu dou glórias, mas não há
essa não é aceito por Deus, porque não há união entre Deus e o homem. E sem essa união estabelecida novamente, amém? Toda glória, toda adoração se torna vazia. Fica na horizontal, não vai até o céu, na vertical, vamos dizer assim, se podemos expressar. Então, por isso que o verso 7 fala assim, ó, portanto, acolhei vós uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Veja, quem nos acolheu? Como é que nós voltamos a ter relacionamento? Em Cristo. Cristo nos acolheu, mas ele nos acolheu para um objetivo, a glória de Deus. Então, sem Cristo, sem o mediador entre Deus e o homem, não há verdadeiramente glória a Deus. Se a pessoa não está ligada em Cristo, a Cristo, amém? Ele pode fazer o que ele quiser, nunca haverá glória para Deus. Mas Cristo fez exatamente isso. Ele nos acolheu, amém? Como mediador, para que possamos glorificar. É isso que o versículo 7 está falando. Amém? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, Cristo nos acolheu para algo, para a glória de Deus. Então, nós nos acolhemos uns aos outros também para essa glória de Deus. Amém? Abre lá em 1 Timóteo, vamos confirmar isso na palavra. Amém? 1 Timóteo 2,5, texto famoso. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu. Então, como é que ele nos acolheu? Se entregando. Amém? Se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus Cristo é esse mediador, irmãos, que nos une novamente ao Deus vivo. Ele acolheu todos os que eram inimigos do Pai e os trouxe com benignidade, amém? A sua presença. E assim, e apenas assim, esses podem adorar e prestar um culto que realmente glorifica a Deus. Fora de Cristo não há como. Amém? Somente assim. Em outras palavras, ninguém pode se aproximar do Deus vivo se não for através da obra redentora de seu Filho unigênito Jesus Cristo. Vamos para a Bíblia? Hebreus capítulo de número 4. Hebreus capítulo de número 4. Versículo de número 15. Vou repetir. Ninguém pode se aproximar do Deus vivo se não for através da obra redentora do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Amém? Hebreus 4, 15 e 16 diz bem assim. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quem era o sumo sacerdote na antiga aliança? Era o que fazia a ligação entre o povo e Deus. Era da descendência de Levi. Ele prefigurando quem? Cristo. Mas agora nós temos um sumo sacerdote que não morre. Morreu apenas uma única vez. Pode interceder eternamente por nós. Perfeito. Amém? Que é Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí o versículo 16 fala bem assim. Amém? E não há, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Então eu posso confiadamente chegar. Amém? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então não é o choro de uma pessoa que vai fazer com que Deus a ouça. Amém? Não é o esforço dela em orar 2, 3 horas, ou fazendo uma reza, repetindo um terço, alguma coisa assim, uma Ave Maria, um Pai Nosso. Não é isso. Mas é o estar ligado a esse sacerdote que intercede por nós. Então eu posso me aproximar do trono da graça e sou aceito. Quando uma pessoa vai sem Cristo, Deus não aceita a oração. Amém?
Mas quando ela está em Cristo, é aceita. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos. Está vendo? Paulo fala, entre, adentre. Quando um cristão dobra o joelho, ele está diante do trono da graça. Ele está entrando no Santo dos Santos. Quem é que podia entrar no Santo dos Santos no Antigo Testamento? Somente o sacerdote. Mas nós fomos feitos nação santa, sacerdócio real. Por causa de quem? De Cristo que intercede por nós. Então nós podemos, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? O sacerdote entrava com o sangue do Cordeiro. Nós entramos com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aleluia! Que coisa linda, irmãos, isso aqui. Amém? Né? 19. Amém? 10, 19. E aí continua aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia. A obra dele, nós podemos adentrar. Então, quando nós, que privilégio, irmãos, é poder dobrar os joelhos e saber que Deus nos aceita em Cristo. Então, quando nós nos negamos a orar, estamos perdendo esse privilégio. Amém? Enquanto tem pessoas que estão aí rezando, fazendo terço, fazendo um monte de coisa e Deus ouve, mas não recebe, ele está apto a nos receber, porque somos dele, ele nos comprou pelo sangue de Cristo e nós nos negamos a buscar. Que maldade, que falta de compreensão, se é que fazemos isso. Então esse é o ponto de Paulo aqui, voltando para Paulo, para o texto lá em Romanos. O ponto de Paulo ali em Romanos 15, do 7 ao 13 é: se o que era impossível aos homens, Deus na pessoa do seu Filho Jesus já realizou, ou seja, nos uniu a ele novamente, em Cristo Jesus, Deus nos uniu os homens, os eleitos a ele novamente, e era impossível ao homem, mas em Cristo foi possível essa nova união. Nada nos impede de fazer o que é infinitamente mais fácil. É isso que Paulo está falando. Se Deus fez o impossível, amém? E em Cristo uniu a pecadores miseráveis como nós a ele, a ponto de podermos adentrar no Santo dos Santos, e naquele dia podemos adentrar os céus e não sermos consumidos, amém? No grande dia, o dia eterno. Se ele fez o que era impossível para nós, nada nos impede de fazer o que é infinitamente mais fácil, ou seja, viver em união com os irmãos. Amém? Muito mais fácil. Não há nada de dificuldade nisso, é isso que Paulo fala. Acolhendo, recebendo, levando as cargas e suportando as fraquezas. Não é pecado, né? Quem está acompanhando o estudo de Romanos, um dos outros, em amor. É isso o ponto de Paulo. Se Deus já nos uniu, né? Cristo nos acolheu e nos uniu ao Pai, qual é a dificuldade que vocês têm de viver em união? Suportando as diferenças que não são pecado. Amém? Amando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros. O texto diz assim, para a glória de Deus, né? O versículo de número 7. Vamos lá. Volte lá em Romanos 15. O texto diz, para a glória de Deus, não é? Lá no finalzinho do 7, para a glória de Deus. Para uma boa interpretação bíblica, você tem que, muitas vezes, entender qual é a frase que se destaca mais. E o que mais se destaca aqui é isso, tudo é para a glória de Deus. Amém? Né? Isso, em todos esses versículos vai ter isso. Do 7 fala isso, né? Para a glória de Deus. Aí você continua lendo aí, ó. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas ao nosso Pai, e para que os gentios, o quê? Glorifiquem a Deus. Essa é a frase que é central desses versículos. Que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E aí lá no 11 fala assim, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Então, a frase central é
Tudo isso é para quê? Para louvor, para a glória de Deus. Amém? Essa união entre gentios e judeus, que Paulo está falando aqui, a união entre pessoas aqui na nossa igreja, ou em qualquer igreja bíblica, de pessoas e famílias com histórias tão diferentes, mas com a mesma fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, é a união, a igreja que realmente glorifica a Deus. Então, uma igreja, Paulo está falando assim, uma igreja que os judeus estão de um lado, os gentios de outro, e eles não conseguem se entender, ou então uma igreja nos dias de hoje, em que faz separação entre rico e pobre, entre intelectuais e pessoas mais humildes, não vai glorificar a Deus, mas é nessa união, amém? Entre pessoas diferentes, entre um advogado, um médico e um pedreiro, mas eles estão na mesma igreja, pastor? E eles se amam, e eles conversam entre si, e aprendem um com o outro. É nessa união que há a glória para Deus. É a igreja, isso é a igreja. Amém? Igreja é a união de pessoas com histórias diferentes. Uns são estudados, outros iletrados, uns tiveram famílias conservadoras, outros tiveram famílias que negavam a Deus totalmente, amém? Histórias de vidas diferentes, amém? Mas quando estão aqui na fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, conseguem, não somente nessas 2 horas, mas quando se encontram na rua, conseguem ter união, amam uns aos outros, isso é igreja. E isso é o que vai realmente glorificar a Deus, é a união do povo de Deus. Amém? É isso, somente aí há realmente glória a Deus. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Amém? Versículo de número 8 diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Quando você lê aí ministro da circuncisão, a palavra aí poderia ser traduzida como servo. Amém? Não somente ministro, mas servo. Amém? Então, digo, pois, que Cristo foi constituído servo da circuncisão. Amém? Cristo foi constituído ministro, servo da circuncisão. Por que isso, pastor? Porque Jesus Cristo nasceu judeu. Amém? Da tribo de quê? De Judá. Foi circuncidado ao 8º dia, como está escrito no livro de Lucas, né? Ele nasceu de mulher, amém? No caso, nossa irmã Maria, a Virgem Maria, amém? Como diz o credo apostólico, e sob a lei, amém? Ele se submeteu perfeitamente à lei de Deus e cumpriu toda a justiça. Então ele era servo de quem? De Deus, amém? Ele era homem, ele era judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele nasceu de mulher, sob a lei, e submeteu perfeitamente à lei de Deus e cumpriu toda a justiça. Então uma pergunta surge: por que Cristo fez tudo isso? Por que ele se submeteu? Por que ele fez tudo isso? O texto é claro, né? Para a glória de Deus. Ele fez tudo isso para que o Pai fosse glorificado. Amém? Não somente pela obediência direta dele, que já glorificava ao Pai, amém? Mas por fazer isso, ao fazer isso, ele salva quem? Os eleitos do Pai, amém? Tanto entre os judeus como entre os gentios, e eles, tanto os judeus e os gentios, unidos, vão glorificar a quem? Ao Pai. Então, para que Cristo fez isso? Para a glória de Deus, pois ao fazer isso, salvando todos os eleitos, tanto entre os judeus como entre os gentios, e unindo os dois povos, ele os uniu para quê? Para a glória de Deus. Amém? Então Cristo fez tudo para a glória. Ele fez para que o povo de Deus caísse por terra as diferenças de raça e pela fé todos pudessem glorificar a Deus. Amém? Isso é maravilhoso. O texto diz também algo interessante. Ele fala assim, lá no versículo de número 8, ele fala assim, em prol da verdade de Deus, que até eu usei como tema da pregação, em prol da verdade de Deus. E aí isso aí vai nos levar para 2 aplicações diretas no texto. Veja só, ele fala assim, ó, digo, pois, preste bem atenção,
que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, aí vem logo o quê? Para. Então tem um objetivo. Amém? Então tem dois objetivos aí. Ele, em prol da verdade de Deus, ele foi feito servo em prol da verdade de Deus. Para o quê? Aí continua. Confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então foi feita uma promessa aos patriarcas, amém? Né? A Moisés, a Abraão, principalmente, aqui vai frisar muita promessa a Abraão, amém? A Davi, amém? E mais uma coisa, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para, tem mais um objetivo, que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Então, tem dois objetivos aí, duas aplicações que Cristo fez isso, ele foi constituído em prol da verdade, para que a promessa feita aos pais, aos patriarcas, fosse cumprida e para que os gentios pudessem glorificar a Deus por aquilo que ele fez por eles. Então, irmãos, preste atenção, Jesus Cristo primeiramente cumpriu toda a justiça do Pai e só depois houve misericórdia. Primeiro, Jesus Cristo precisava cumprir toda a justiça do Pai para que houvesse o quê? Misericórdia. Amém? Ele, Jesus, foi enviado como servo, ministro em prol da verdade, ou seja, toda a verdade, toda a vontade de Deus foi cumprida nele, pois ele é a própria verdade. Amém? Toda a verdade de Deus foi cumprida em Cristo. Então, irmãos, todas as exigências dos pactos foram cumpridas em Jesus Cristo. Se você pegar a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, houve alguns pactos específicos. Pacto com Abraão, pacto com Moisés, pacto com Davi. Quando é que esses pactos foram cumpridos? Em Jesus Cristo. Amém? Então o pacto de Abraão foi cumprido quando Jesus fez toda a justiça. Amém? Cumpriu toda a justiça. O pacto com Moisés foi cumprido quando Cristo fez toda a justiça, toda em prol da verdade de Deus. Amém? O pacto com Davi foi cumprido em Cristo, na sua obra, na sua vida. Amém? Cumprindo toda a lei, cumprindo toda a justiça de Deus. Tudo é cumprido em Cristo. Assim, confirmando as promessas feitas aos nossos pais. Então, tudo aquilo lá, todos aqueles pactos com Abraão, com Davi, com Moisés, foram cumpridos em Cristo. Amém? Abre lá em Gálatas, capítulo de número 3. Vamos compreender um pouco melhor isso. Gálatas, capítulo de número 3, se Deus assim permitir. Gálatas 3, versículo de número 6 ao 14. Preste atenção, irmãos. Que coisa linda isso aqui. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a quem? A Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja só, nós somos salvos pelo quê? Pela fé. Amém? Pela fé. E aí ele continua. Todos quantos... Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, como é que nós somos salvos? Pela fé. Amém? Como Abraão foi, porque o texto fala lá, Abraão creu em Deus pela fé, e isso lhe foi imputado como justiça, justificado. E aí Paulo fala que isso é o que caracteriza o povo de Deus, a fé. E aí no 10 ele fala assim, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ou seja, todo aquele que quer se justificar pela lei diante de Deus, por obras, está debaixo de maldição. E aí Paulo explica. Porque está escrito. Amém? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas. Então veja bem, irmãos. A questão não é obedecer à lei de Deus. Obedecer à lei de Deus o dia todo de 24 horas. Obedecer, vamos ver se alguém conseguiu. 24 horas. Mas ele tem 90 anos para viver. Ele tem que cumprir, permanecer, sem em nenhum momento quebrar.
Isso que o texto tem que, permanecer em todas as coisas. Então, não, eu cumpro, eu não faço isso da lei, eu cumpro esse ponto da lei. Mas tem que cumprir todos. E permanecer o tempo todo, durante toda a sua vida. Por isso que não é possível. Tem que permanecer e cumprir tudo. Não é só cumprir uma parte, eu cumpri uma parte já está bom. Eu permaneci durante a maior parte da minha vida servindo a Deus. Não, você é maldito, porque você tem que permanecer sempre, em todo momento, em todo segundo, e em toda a lei. Perfeitamente. Amém? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E aí no 11 fala assim, é evidente que pela lei, amém? Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que a lei nos trazia maldição? Porque nós não conseguimos permanecer 24 horas, cada segundo, em todos os pontos perfeitamente. Então ela se torna maldição para nós, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão. Então ele foi pendurado no madeiro para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Como? Quando a gente olha com fé na obra, na pessoa de Cristo pendurada no madeiro. Amém? A fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Então, os que hoje, no dia de hoje, falam assim, não, eu creio em Jesus, mas eu tenho que fazer algo, eles estão embaixo de quê? De maldição. Eu tenho que fazer, senão eu não vou ser salvo. Não, você tem que fazer, você está acrescentando algo à obra de Cristo. Agora, quando alguém, salvo por graça, compreende, ele fala, eu não posso fazer nada, eu já sou salvo. Eu faço por gratidão, mas nada que eu faço vai acrescentar nada à minha justificação, à minha salvação. Tudo é dele. A graça dele me basta. Então esse é o linguajar de alguém vivificado, regenerado. Agora, Filipenses, capítulo de número 8, veja a diferença de Cristo para os outros. Amém? Filipenses 2,8 fala assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte. O que é exigido aqui da lei? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas. Cristo permaneceu em todas as coisas. Porque o texto fala assim, Filipenses 2,8, a si mesmo, está falando de Cristo, se humilhou, servo, tornando-se obediente, ele permaneceu até a morte. E morte de cruz. Então, Cristo, ele permaneceu em todo momento da vida dele, o quê? Perfeitamente. E não foi um período da vida de Cristo que ele obedeceu. Não foi aqueles anos de ministério. Não. De criança até a morte, ele permaneceu perfeitamente em toda a lei de Deus. Essa é a diferença de Cristo. Todo. Cada segundo da vida de Cristo foi para fazer completamente a vontade do Pai. E ele fez tudo perfeitamente. Nunca quebrou a lei. Amém? Por isso que Paulo enfatiza isso. Ele tornou-se obediente até a morte. Ele permaneceu sempre. O exemplo de Cristo é tão grande que veja só Mateus capítulo de número 3. O cuidado de Cristo com isso, para que o seu povo fosse salvo, tanto dos judeus como dos gentios, é grandioso. Mateus capítulo de número 3. Amém? Ele teve todo cuidado para cumprir toda a justiça. Amém? Mateus capítulo de número 3, versículo de número 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, João, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque o próprio João já tinha falado que o batismo dele era de água, mas viria alguém que batizaria com o Espírito Santo. João estava esperando isso. Eu é que preciso do seu batismo, e você vem se batizar comigo? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, quando Jesus falou, eu tenho que cumprir toda a justiça, então João percebeu, tá bem? E o admitiu, não é isso? Então ele o admitiu. João não queria batizar Jesus, mas quando Jesus falou, é necessário cumprir toda a justiça, eu vim para isso. Então João se convenceu. É assim que o Cordeiro de Deus vai fazer. Ele vai cumprir toda a justiça. Logo, irmãos, todo aquele que não está em Cristo, pela fé, como está lá em Gálatas, tem obrigatoriamente, se você não está em Cristo pela fé, se você está em Cristo de qualquer outra forma que não seja, pela única e exclusivamente pela fé, obrigatoriamente você terá que cumprir toda a lei, em todo o tempo, em todas as coisas. Ou seja, impossível. Pois naturalmente nascemos o quê? Pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. Diz Davi. Então, se você não está em Cristo única e exclusivamente pela fé, crendo na pessoa dele, na obra dele, segundo a Escritura revela, você tem que cumprir, porque a exigência não foi tirada. É isso que as pessoas não entendem. A exigência continua a mesma. Você tem que ser perfeito, cumprir toda a lei. Ou eu tento cumprir com a minha força, ou eu, pela fé, falo, já teve um que cumpriu por mim. Ou eu falo, Jesus fez, mas ele não fez perfeitamente, eu tenho que fazer uma outra parte, e sou maldito. Ou eu falo, Jesus já fez tudo. Para ser salvo, precisa apenas crer na pessoa e na obra dele. O verso 14, amém? Diz bem assim, de Gálatas, volte lá em Gálatas, não de Romanos, mas de Gálatas, para que a gente possa, porque tem a ligação direta com Romanos. Gálatas 3, versículo de número 14, fala assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que foi prometido a Abraão em Gênesis 12, 3? Abre lá rapidamente. Gálatas já está afirmando aí, né? Mas, vamos lá. Será que Paulo está certo? Com certeza, né? Mas vamos lá. O que foi prometido a Abraão foi isso aqui, ó. 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual era a promessa? Todas as famílias da terra. Ou seja, de cada tribo, de cada povo, de cada nação. Amém? Em Cristo seria, pela fé, seria respondida essa promessa a Abraão. Porque foi isso que Deus prometeu. Abraão não é só sua família, mas todas as famílias da terra. Não é somente a sua descendência, não é somente o judeu, não é somente a nação que sairá de ti, mas todos serão abençoados. Amém? Pela fé, como você foi. Justificado, porque creu. Então essa promessa se cumpriu em quem? Na pessoa bendita de Cristo. Amém? Foi na pessoa bendita de Cristo que se cumpriu essa promessa. Amém? Volte lá para o Romanos 15, versículo de número 8. Romanos 15, versículo de número 8, fala bem assim. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Que promessa é essa? Que a salvação chegaria aos gentios. Essa foi a promessa feita a Abraão, a Davi, a Moisés, a todos os patriarcas, os gentios, ao próprio Israel. Os gentios vão glorificar a Deus. Amém? Eles vão. O que era para a nação de Israel ser uma pérola entre as nações, para que os outros povos pudessem vir e adorar, e Israel não conseguiu como nação, Cristo conseguiu. Amém? Sim, Jesus conseguiu. Logo há um só povo de Deus, não por causa da raça. Amém? Então,
essas briguinhas aí, os judeus ficam aí, negócio de raça, isso já caiu por terra há muito tempo. Isso é por causa do coração duro do homem. Amém? Há realmente só um povo de Deus, mas não tem nada a ver com raça ou nacionalidade. Amém? Mas sim fé. Amém? O povo de Deus é o povo que crê em Jesus Cristo. Então há um só povo. Que povo é esse? É o povo que crê em Jesus Cristo, na sua obra e na sua pessoa, como a Escritura revela. É o povo que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o povo de Deus. Que crê na sua obra, na sua pessoa. Único, simplesmente nisso. O povo de Deus é caracterizado por isso. As pessoas falam, às vezes as pessoas falam, não, aquela igreja, as mulheres usavam saia, ali a gente viu o povo. Não. O povo de Deus é caracterizado por aquilo que ele crê. O que ele crê? Não, ele crê que usar saia até o chão é o que salva. Não é povo de Deus. Agora, o que é caracterizado? Ele falou que crê única e exclusivamente em Jesus Cristo. Ele é salvo porque Cristo morreu por ele. Esse é povo de Deus. Então, o povo de Deus é caracterizado por aquilo que ele crê, não por aquilo que ele faz. O povo de Deus vai fazer coisas, porque Deus exige que nós façamos coisas, mas nós somos caracterizados por aquilo que nós cremos, e não por aquilo que fazemos. Não por aquilo que vestimos, que falamos, apesar que nós vamos expressar a fé pela boca, mas não é coisas, é o que eu creio. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é grandioso, isso é lindo. Abre lá no versículo de número 9, vamos ler. Diz bem assim: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Que coisa maravilhosa, não é? Abre lá em Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9. Isaías 9, versículo de número 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está falando de quem? Dos gentios. Amém? E olha Isaías 65, que coisa linda. Está falando de nós, irmãos, dos gentios. 65:1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Que coisa linda. A salvação vem dos judeus, disse Jesus Cristo, não é? A mulher samaritana. Isso tem que ficar muito claro. A salvação não vem do candomblé, a salvação não vem do islamismo, do hinduísmo ou de qualquer outra dessas religiões malignas. Ela vem do judaísmo, ela vem do povo judeu. Amém? Mas Jesus não salva apenas os judeus, esse é o ponto. Pois a salvação na sua pessoa cresce e alcança todos os eleitos em todos os lugares até os confins da terra. Amém? Apocalipse 5, 9. A salvação vem dos judeus. Amém? Você pode falar que veio do judaísmo, seria um termo mais moderno, mas Jesus cumpriu toda a lei. Amém? Todo o procedimento que judeu nenhum conseguia cumprir. Ele cumpriu. Então veio da religião judaica. Mas não para que nós sejamos judaizados, mas pela fé crer em Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. Apocalipse 5, 9. Amém? Então, a salvação não fica só entre os judeus, mas sobre todos aqueles que têm fé, de toda língua, de todo povo. Apocalipse 5, 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: tu digno és de tomar o livro
e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Abre lá em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, vai falar da nossa história. A história dos gentios. Efésios 2:1 fala bem assim: ele vos deu vida. Paulo está se falando aos gentios. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos, vossos pecados, nos quais andastes outrora. Se você for para o livro de Romanos, capítulo 1, está falando o quê? Não era isso? Os gentios andavam em toda a depravação. Né? Eles tinham conhecimento de Deus, mas o negavam pela injustiça, conhecimento através da criação. Então Deus os entregou a todo tipo de pecado. Essa é a história nossa. Ele vos deu vida, estando vós mortos no nosso delito e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí continua: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que coisa maravilhosa. Agora vá para o versículo de número 11, capítulo 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, bem, especificando gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, ou seja, os judeus, amém? Por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a nossa situação. Totalmente alheios a Deus. Isso eram os gentios. Não faziam parte da comunidade de Israel. Amém? Não buscavam a Deus. Não conheciam a Ele. Mas foi esses que Deus salvou. Que Deus quis salvar. Não somente os eleitos judeus, mas de toda a tribo, de toda a nação, de toda a língua. A nossa história é essa. Essa não é somente a história dos gentios da época de Paulo, é a minha, é a sua história, irmão. Nós não éramos da aliança, estávamos longe, mas Deus nos amou. A misericórdia dele nos alcançou. Então nós devemos glorificar a Deus, por quê? Por sua misericórdia na nossa salvação, do que por qualquer outra coisa. Você vê muito nas igrejas dos dias atuais, né? Você lê os livros antigos e até vídeos antigos, né? Você vê as pessoas agradecendo na frente da igreja pela salvação, pela mudança de vida. Cada vez mais esse tipo de testemunho tem sido substituído por coisas materiais. Pessoas vão contar testemunho de que estavam pobres e agora são ricas, de que estavam enfermas e agora estão curadas. É bom? É, mas não é o principal. Amém? Nós devemos sim glorificar a Deus por sua misericórdia, por ter nos salvado, porque nós não merecíamos. Amém? Do que por qualquer outra coisa. Porque as outras coisas podem faltar. Pode me faltar saúde, pode me faltar emprego, pode me faltar riqueza, pode me faltar qualquer coisa. Mas não me falta o quê? A salvação. Se Deus me salvou, eu nunca vou perder a salvação. Eu posso perder minha saúde, eu posso perder a minha beleza, eu posso perder a minha juventude, vou perder, eu posso perder tudo. E por Cristo vamos perder tudo. Mas eu não perco a minha salvação. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Ninguém. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém. Então eu glorifico a Deus por isso. Ninguém pode me separar. Ele me salvou. Glórias a Deus. Aleluia. É isso. A glória deve ser pela misericórdia de Deus que me alcançou.
Paulo, no verso de número 9, está citando o Salmo 18, 49. Interessante que o Salmo 18 é um salmo que trata do ungido, do Messias de Deus. E logo em seguida, eu não vou abrir, mas quando você lê o Salmo 19, que é o salmo logo em seguida, trata da lei de Deus. Então, isso acontece também no Salmo 1 e no Salmo 2. E agora me falta a memória o outro salmo que faz isso. Não sei se é o 138 e 139, que são os salmos que são a base do saltério. Amém? E o 18 e 19 é uma dessas bases. O 18 fala do Messias, do ungido, e o 19 fala da lei de Deus. Ou seja, lei e evangelho nunca estiveram separados, sempre estiveram unidos. Só que a lei é cumprida em Cristo. É por isso que o Salmo 19, soberania de Deus, fala do ungido primeiro e depois da lei. Ou seja, o ungido vai cumprir a lei. Amém? Em meu lugar. Volte lá para Romanos, versículo de número 10. Que coisa linda. Diz assim, e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. É uma citação de que texto? Deuteronômio. Vamos abrir lá, 32, 43. Paulo aqui está citando Deuteronômio 32, 43. Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Porque agora vocês fazem parte da Israel celestial. Deuteronômio 32, verso de número 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. É daí que Paulo tira louvai aos gentios com o seu povo. Deuteronômio 32, 43. O verso 11 fala bem assim, lá de Romanos 15. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louve. De onde que Paulo tira isso? Do Salmo 117, 1, que é o menor salmo que tem. Abre lá. Salmo 17, 117, desculpe. 117, 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Paulo então está tirando daí. Agora veja que coisa linda. E depois ele vai citar quem? Isaías, não é? Ele mesmo fala, né? Isaías também diz. Agora que coisa linda. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, cita o quê? Deuteronômio. Deuteronômio é o quê? O Pentateuco, é a lei. Ele cita os Salmos e ele termina com uma citação do profeta Isaías, como está lá em Romanos. Ou seja, ele cita a lei, os Salmos e os profetas. Ou seja, irmãos, em prol da verdade de Deus. Não é isso que o texto fala? Jesus Cristo foi feito ministro, servo, em prol da verdade de Deus. A verdade de Deus que Paulo prega e que nós pregamos, o Evangelho, está em toda a Escritura Sagrada. É isso que Paulo está mostrando ali, em prol da verdade de Deus. Então, essa verdade de Deus está em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse está essa verdade. Eu vou salvar o meu povo de todas as nações. Está mais obscurecido isso no Antigo Testamento, mas está ali. Na salvação de Adão. Adão era judeu? De Enoque, de Noé, do próprio Abraão, que não era judeu. Mas de Abraão, Deus fez uma nação escolhida. A nação de Israel, judeus. Eles receberam a lei escrita, porque a lei já estava encravada no coração, mas agora eles têm a lei escrita. Mas o erro dos judeus foi: a salvação é só nossa. Mas a Escritura já vai mostrando. Raabe, Ruth, foram
agregadas ao povo de Deus e elas eram judias. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Jesus Cristo é o Salvador e nele, somente nele, há a verdadeira esperança. Ou seja, o Novo Testamento, irmão, não é algo colocado agora à parte do Antigo, como muitos, infelizmente, querem fazer. Ah, não, o Deus do Antigo Testamento, o Deus... Não, isso é tudo heresia. Não é algo novo. Antes, o Novo Testamento traz luz sobre a verdade de Deus e a confirma em Jesus Cristo. É isso. O que estava obscurecido no Antigo, né, coberto por sombras, mas estava lá, não explícito, mas implícito, agora vem luz e se torna claro. A salvação, o leque da salvação se abriu. Jesus Cristo veio salvar um povo pela fé. E esse povo não é só dos judeus, mas essa é a verdade de Deus. A verdade de Deus é o quê? Eu vou cumprir o que eu prometi a Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Aleluia! Que coisa linda, que coisa maravilhosa é a salvação de Deus. Que privilégio nós tivemos, sem ser merecedores. Volte lá em Romanos, capítulo de número 9, 10, 11, 12. Vamos ler. Diz assim, no 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O texto fala, ao teu nome, não é isso? Glorifique ao teu nome, lá no verso de número 9. Abre lá em João, nós já abrimos hoje João, mas vamos ler de novo. Evangelho de João, glorifique o teu nome. João, capítulo de número 1, versículo de número 11. Veio para o que era seu, falando de Jesus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Romanos fala o quê? Para que louvem o teu nome. Mateus, capítulo de número 12. Versículo de número 15. Coisa linda. 12, 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiam e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusesse à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o quê? Juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém o ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão quem? Os gentios. Fora de Cristo, irmão, não há como glorificar ao Pai, a Jeová ou Yahvé. Não há como glorificar a Yahvé fora de Cristo. A questão aqui de nome, irmão, não tem nada a ver com a pronúncia. Tem a ver com a obra. Nome sempre tem a ver com a pessoa e com a obra. Amém? É assim que a Escritura ensina. Tem muita gente que cai em erro de pronúncia. Não é isso. É a obra. Eu creio na pessoa e na obra. Todos os que receberam, os que creem em seu nome, todos que receberam e creem na pessoa e na obra de Cristo. E não há como glorificar Yahvé fora do Pai. Então, irmãos, os TJs parecem piedosos. Os testemunhos de Jeová parecem muito piedosos. Mas ao negar Jesus Cristo e a sua obra, se tornam malditos. Há muitas igrejas evangélicas que parecem piedosas,
Mas ao acrescentar a obra de Cristo, a obra humana, se tornam malditos. Abre lá em Hebreus, capítulo de número 1. Os TJs parecem muito piedosos, mas ao negar a Jesus Cristo, se tornam malditos. E todo aquele que quer acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo, na verdade nunca o recebeu, e não é filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou o quê? Pelo Filho. Nós esperaremos quem? No Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, esse Filho, é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Os gentios esperarão em quem? Em Jesus Cristo. O Pai é glorificado quando nós esperamos em Jesus Cristo. Não há como ir direto em Jeová sem Cristo. Aleluia. O texto fala: alegrai-vos vós, ó gentios. O que te deixa alegre, irmãos? Esse é o ponto. Alegrai-vos, ó gentios. O que deixa vocês alegres, irmãos? Irmãos, não há maior felicidade ou maior alegria neste mundo do que ser acolhido por Cristo. Fazer parte do povo de Deus e pertencer à sua família. Não há tristeza nesse mundo que apague a alegria no coração de alguém salvo. Se você é salvo, irmãos, pode ser a maior tristeza, a perda de um filho, uma coisa que arrebenta com a pessoa. Lá no final, a alegria estará no seu coração. Porque você é salvo. Não há alegria maior do que isso. Por isso Cristo fala sem receio de ofender ou desanimar seu povo. A gente cita muito essa passagem de Cristo, né? Sempre a gente está falando, neste mundo tereis aflições. Cristo não se preocupe em falar isso. Eles vão te odiar. Eles vão perseguir você. Ele fala isso toda hora para os apóstolos. Ele fala isso para a igreja. Eles vão fazer isso com vocês, eles vão levar vocês para os tribunais, eles vão acusar vocês, vão falar toda mentira. Por que Cristo fala isso? Porque o povo de Deus, os salvos, não tem a sua alegria nessas coisas. A alegria é, Ele me salvou. Então essas outras coisas, as aflições, no final de contas, não significam nada a ponto de Paulo falar: as provações, as lutas desse mundo não se comparam com a glória que está reservada para nós. Não se compara, são pequenas. Aleluia, que coisa maravilhosa. Se essa alegria está em nós, irmãos, não é o que possa nos entristecer por muito tempo. Nós iremos cantar sempre louvores a Deus. Sim, irmãos, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, eles vão nos odiar como odiaram o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a verdadeira alegria nunca se afastará de nós. Nunca. Somos de Deus. E isso nos basta. Espero que basta para você. Amém? Isso nos basta. O texto diz: a raiz de Jessé. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Rei sobre os judeus. Então Paulo faz uma ligação direta com Davi. A raiz de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Então é da raiz de Jessé que vem o Cristo, Jesus, judeu. E é ele que será rei sobre quem? Sobre os gentios. Amém? A palavra esperarão, né? Os gentios esperarão nele, né? Como está lá, pode ser traduzida como confiarão. Esperar significa o quê? Confiar. Amém? Então, quando o texto fala assim, nele, em Jesus eles esperarão, amém? Está falando que esses gentios confiarão em Jesus. Eles vão confiar em Jesus, na sua obra, na sua pessoa. Romanos 10, 13.
fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam as boas coisas, ou que anunciam coisas boas. Ora, se eu preciso confiar em Cristo, como eu vou confiar em Jesus se eu não o conheço? Amém? Não há como. Sem saber quem Ele é ou o que Ele fez por nós. Então é por isso que o Evangelho é sempre pregado, simples. Amém? O que Jesus fez por nós? Ele nos deu a vida eterna. Nós devemos nos revestir de Cristo. A pregação deve ser sobre Cristo e como Ele maravilhosamente nos salvou. Eu ia pregar, talvez pregue domingo que vem, sobre o 6º mandamento: não matarás. Às vezes a gente prega alguma coisa assim, né? Mas 99,9% deve ser sobre o que Cristo fez. Sobre o que Cristo fez por nós. Amém? Esse é o Evangelho. Quando sabemos ou somos sabedores pela fé sobre isso, toda a honra, toda a glória será somente a Deus na pessoa do Filho de Cristo, no seu Filho Jesus Cristo. Quando eu sei dessa verdade, Cristo me deu vida eterna. Cristo me deu, Ele me deu. Toda a honra, toda a glória será para Deus, irmãos. Nunca será para o homem. Então, todas essas coisas parecem tão inocentes, né? Culto da família, culto não sei do que, tudo isso parte de corações que não entenderam o Evangelho e que acham que devem viver um Evangelho em prol do homem, quando na verdade o Evangelho é para a glória de Deus. Quem entende isso, foge dessas coisas. Quem entende isso, glorifica, não vai glorificar pastor, não vai botar sua fé em placa de igreja. Amém? Ah, essa igreja tem a doutrina certa. Ele vai, não, Cristo é a minha salvação. A sã doutrina está na Bíblia e não é monopólio de igreja nenhuma. Aleluia. Então ele glorifica somente a Cristo, a Deus. Aleluia, irmãos, que coisa maravilhosa. Verso de número 13, Romanos 15, 13. Fala bem assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo aqui, ele começa uma oração. Paulo costuma muito fazer isso, né? Ele está escrevendo e no meio da escrita ele ora. Ele escreve a oração que ele está fazendo. Ele ora para Deus alguma coisa. Em oração, é uma oração de Paulo em favor dos romanos, em favor de todos nós aqui, de toda a igreja. O texto fala, no vosso crer, que o Deus da esperança vos enche de todo gozo no vosso crer. Ou seja, a fé na obra de Jesus traz gozo e paz. A fé na obra de Jesus traz o quê? Gozo e paz. E o texto fala, ricos, amém? De esperança. O que Deus dá, ou seja, a esperança que Deus dá, nos faz rico daquilo que realmente importa. Você é rico, irmão. Todos nós aqui, se você crê em Jesus, você é rico. Se você tem fé verdadeira em Cristo, você é rico. Amém? Porque não há riqueza maior do que isso. Quem acha que o Evangelho é para ficar rico e se dar bem, não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho não é isso. Há alguns anos atrás eu vi com muita tristeza um homem falando, num país africano, que o Evangelho agora tinha alcançado um outro patamar. Um africano falando isso. Porque os primeiros que evangelizaram a África falavam de vida eterna. Mas agora o Evangelho evoluiu. Está falando de sucesso na vida. Meu Deus do céu, isso não é evolução, isso é destruição. Você já é rico.
Não importa a sua condição social. Rico é todo aquele que tem a viva esperança. Aleluia. Não coisas materiais. Preste atenção, irmãos. Faça como Paulo, já estamos indo para o fim. Olhe para Cristo e no que Ele fez por você, pelos eleitos, e você sempre terá ânimo para orar. Paulo não está orando aqui? Paulo não está aqui orando? Amém? Por que Paulo ora? Ele está escrevendo e de repente ele começa a orar. Porque ele olhava para Cristo, para o que Ele fez. Amém? Cristo fez isso, Ele nos acolheu. Então eu posso orar pelo meu irmão. Amém? Quando nós estamos olhando para Cristo, por aquilo que Ele fez por nós sempre teremos ânimos para orar. Pois o nosso Deus é o Deus da esperança, ou seja, Ele, Deus, é a fonte onde a esperança está edificada. Amém? Por isso que Ele fala, o Deus da esperança. Deus, o Deus vivo, é tanto objeto da nossa esperança como o autor dela. Aleluia! Se nossa esperança estiver em qualquer outra coisa que não seja Deus, certamente nossa esperança vai ruir. Se a sua esperança é seu emprego, irmão, vai chegar uma hora que vai ruir. E às vezes Deus permite para que você possa entender que a sua única esperança é Deus. Se a sua esperança é o dinheiro que você tem no banco, se a sua esperança é a sua juventude, desista, porque você vai se decepcionar. Se a sua esperança é o pastor ou a igreja, desista. Amém? Aprenda que a sua esperança é Deus. Porque se a sua esperança não for apenas Deus, certamente ela vai ruir. Espero que não venha ruir na hora da sua partida, porque lá não haverá mais esperança. Amém? Que nós viemos a perder tudo e possamos ter somente esperança em Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 5. Aleluia. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Não há, veja só, o texto é tão maravilhoso, que coisa linda, irmãos. Ora, a esperança que vem de Deus, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Poderíamos ir para outro texto. Pelo Espírito nós clamamos, Abba, Pai. Ele é o nosso Pai. A certeza da nossa justificação pela fé na pessoa e obra de Cristo traz a nós as primícias do seu reino. Pois o reino de Deus não é o quê? Nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então não traz confusão. Não é isso que fala aí, ó? A esperança não confunde. A esperança não confunde. A fé, a certeza da nossa justificação pela fé, ou seja, na pessoa e na obra de Cristo, traz a nós as primícias do reino. Amém? Quais são as primícias do reino? Justiça, paz e alegria. Né? Isso está lá no verso 14, no capítulo 14, 17. Então, quem não tem essa esperança vai começar a falar, não, é comida, é bebida, você tem que comer isso, você tem que beber aquilo. Quem tem a viva esperança tem as primícias do reino. E as primícias do reino nada tem a ver com essas coisas menores, mas tem a ver com o que está lá em Romanos 14, 17. Amém? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E eu já termino. Então o reino de Deus é feito de 3 coisas, não é? E nós já temos essas primícias. Justiça, paz e alegria. Que justiça é essa? A justiça de Cristo imputada em nós. Que paz é essa? Paz com Deus. Paz de consciência. Aleluia. E que alegria é essa? De ter sido acolhido por Cristo e fazer parte da família de Deus. Esse é o reino de Deus. Vamos orar? Coloque-se de pé. Aleluia.